Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Hoje, sexta-feira, estamos aqui no final da nossa lição, tá? Lição de número 9. Foi uma lição muito especial, uma lição muito importante, com muitas mensagens inspiradoras, muitas mensagens, né, em que Deus quer nos ensinar para que nós não venhamos a cair em tentação, né, no pecado da cobiça e desta maneira sermos levados à morte para sempre, a morte eterna, como muitos no passado, né, infelizmente, deixou e permitiu que esse pecado lhes levasse à morte. Muito bem, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a nossa lição da semana, principalmente, queridos, aqui no caso de Acã. Por que Acã ele se perdeu, né? Então vamos orar pedindo a Deus a sua bênção. Deus amado querido, nós estamos terminando a nossa lição desta semana. Te agradecemos porque foi um maravilhoso aprendizado e pedimos para que o Senhor continue nos ensinando, porque nós queremos aprender mais e seguirmos buscando o teu santo poder para vencer as tentações. Em nome de Jesus oramos, amém. Muito bem, queridos, falando aqui sobre Acã, nós estudamos sobre esse assunto no comecinho da semana, né, quando Acã, ali em meio ao acampamento, né, ele escondeu uma capa muito bonita que ele havia recolhido, né, ali em meio ao povo de Jericó, né, que foi destruído pelo povo judeu, pelo povo de Israel, claro, pela ordem de Deus, porque eles haviam negligenciado todas as oportunidades que Deus lhes havia dado, né? Mas a recomendação de Deus, queridos, era que o ouro, a prata, deveria ser ali todos os desponjes, né, daquela guerra que eles conquistaram, deveria ser levado para a casa do Senhor, né, o ouro, a prata, enfim. Só que no caso aqui de Acã, ele permitiu que o pecado da cobiça tomasse conta do seu coração. Ele disse, em vez de eu levar esses bens, não é, que eu recolhi, em vez de eu levar para o templo de Deus, para a casa de Deus, eu vou então ficar para mim, tá? E esse foi o grande problema, o grande pecado dele, tá? Então, queridos, quando nós retemos aquilo que não é nosso, por causa da cobiça, tá? Nós estamos cometendo sério pecado, porque nós estamos roubando aquilo que não é nosso, mas pertence a Deus. Ou é do nosso irmão, ou de uma pessoa que, quem sabe, você trabalha e nós queremos ali tirar proveito daquilo que não é nosso, né, para nós. Então isso é furto, isso é roubo, e foi exatamente isso que Acã fez. Mas será que não tinha uma oportunidade, um perdão? Será que Acã foi condenado à morte assim, sem ter nenhuma chance de um arrependimento, né, de um recomeço? Claro que aí ele foi dado várias oportunidades, querido, só que ele fechou o seu coração, tá? Outras pessoas que também havia ali recolhido os pertences, né, ali, que era daquela cidade de Jericó, né, dos moradores ali que morreram na guerra. Na verdade, muitos havia recolhido, mas levou para a casa de Deus conforme a recomendação de Deus, que não foi o caso de Acã. Acã, ele fechou totalmente o coração dele para Deus. E ele fez roubar aquilo que pertencia a Deus exatamente porque ele fechou o coração para Deus.
Então, mesmo na hora que ele estava sendo condenado à morte, ele não demonstrou em nenhum momento arrependimento daquilo que ele havia feito. Muito pelo contrário, né? Ele, por exemplo, a capa, ele diz para Josué: eu realmente peguei uma linda capa. Ele já estava sendo condenado já à morte, tá? Mas ainda assim, queridos, ele via aquilo com o maior prazer, com uma beleza enorme para ele. Então, ele não se demonstrou arrependimento, seriedade, desejo de mudança, dependência de Deus para o perdão. Muito pelo contrário, né? Ele fez foi ali valorizar o pecado, valorizar aquilo que era reto, que era errado, aquilo que era incorreto, tá? E o problema, queridos, da perdição não é o pecado em si, mas é quando a pessoa, familiariza com o pecado e faz com que o pecado se torne um vício para ele, que ele não consegue se desvencilhar do pecado, afastar do pecado, mas ele tem prazer com o pecado, tá? Esse aqui é o grande problema, porque ele não sente necessidade de arrependimento, de reconciliação, de conserto. Ele olha para o pecado e ele acha que aquilo não é problema nenhum, não faz mal nenhum, não está prejudicando ninguém, tá? Então, esse é o grande problema quando a pessoa fecha o coração e não deixa Deus trabalhar. Esse foi o caso de Acã, tá? Então, queridos, que esta lição realmente ela possa alcançar os seus verdadeiros objetivos, que é nos ensinar, tá? Como viver uma vida de regularidade conforme os ensinamentos da Palavra de Deus, conforme os seus mandamentos, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade e não conforme os desejos do nosso coração, da nossa carne. Que Deus abençoe a sua vida. Quero desejar a você um ótimo final de semana, um feliz e abençoado sábado. Que Deus esteja te guiando, conduzindo a sua vida e te ajudando para que você possa cada dia ser forte no poder de Cristo Jesus e vencer sempre as tentações do pecado. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima lição. Nós vamos começar já uma nova lição, tá? Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um beijo no coração de todos.